Boa noite. E agora sim, pessoal, oficialmente, uma boa noite a todos. Todos bem-vindos à nossa reunião de número 6 do nosso grupo de estudos. Pô, vim todo mundo elegante, roupa de frio, né? Todo mundo bonitinho. Porque eu falo, no calor não tem como ser elegante, porque, meu Deus, né? Aí é ar-condicionado, é garrafa de água, é ventilador, é aquilo, daqui Deus nos acuda. Mas no frio dá pra ser um pouquinho elegante, dá pra ser um pouquinho mais tranquilo. E aí, tudo bem? Professor Jean, seja bem-vindo, boa noite. Vamos que vamos, pessoal. Essa é a nossa reunião de hoje, então. Espero que todos vocês sejam bem-vindos. Todo mundo agasalhado, né? Pegar uma garrafinha, pegar um cafezinho aí, uma canequinha de café, um chá. Ah, eu tô sem hoje, eu tô só com a minha garrafinha de água. Eu não fiz café hoje, mas vamos que vamos. Então, pessoal, nossa reunião de hoje é a reunião de número 6, tá? Vamos explorar um pouquinho alguns códigos, vamos modificar algumas questões e, né, vamos tentar, assim, vamos tentar fazer o nosso robô ser um pouquinho mais inteligente, tá bom? Ele já é bem inteligente, mas a gente vai tentar deixar um pouquinho mais. Lembrando você mais uma vez sobre a câmera aberta, né? É importante para o nosso grupo de estudos, para humanizar também, para ser melhor para mim, né? Para poder falar com vocês olhando nos olhos, conversar com vocês diretamente, né? Se for possível, então deixa a câmera aberta. Se não for possível, né? Me dê uma justificativa, né? Desde que seja condizente a nossa reunião de tentar auxiliar vocês, tá bom? Lembrando que nós temos lá no manual do curso, né, tudo descritinho, bonitinho. Outra questão, pessoal, tá? Eu percebi que muitos de vocês às vezes acompanham pelo celular. Então, por favor, né, se for possível, né, vocês utilizem pelo computador. Nós somos de programação robótica. E assim, eu bato palma para quem consegue utilizar o StartLab e o Scratch pelo celular. Eu não consigo, já tentei, para mim é muito difícil mexer, sabe? Então, se vocês conseguem, parabéns. Mas por causa da Meet, né, se você for abrir um outro aplicativo, ele acaba fechando a câmera. Então, para ficar legal para a gente, né, mantenham, né, o computador, o celular junto, vamos tentar fazer tudo certinho. E os nossos objetivos de hoje? Então, você programar um robô para identificar quando tocar no sofá. A gente vai então adicionar um novo ator hoje, o ator sofá. Vamos programar o nosso robô para girar 180 graus e recuar quando encontrar um obstáculo. E vamos testar e ajustar o comportamento do robô, né, para que ele tenha uma melhor eficiência. Né, porque ele limpe direito. Nosso robô é o robô aspirador. Se não limpar os cantinhos, né, a esposa fica brava. Então vamos organizar ele bonitinho. Lembrando que a nossa reunião de hoje é pautada na aula da RCO 42. Lá para o final do trimestre, tá, pessoal? Se vocês fazem a aula certinha, dia a dia, uma aula, ela vai dar, olha, lá no início de agosto, assim, pegar a segunda semana de agosto, essa aula. E na aula 5 do nosso Angular Start. Professor João Batista, seja bem-vindo. Profinária também, seja bem-vinda. Aqui está a nossa agenda, tá? Nós temos, então, um acolhimento de 5 minutinhos, um em ação de 20, um em ação que é um desafio de 45. Nós queremos te ouvir e o para concluir. Lembrando que hoje, pessoal, tá? Nós temos portfólio. Bom? E que o portfólio, pessoal, ele tem que ser, né, entregue na próxima semana. Tá bom? Dia 4 do 6, 7 é dia de entrega do portfólio. Então, preciso, né, que vocês realizem ele certinho hoje para a gente terminar ele todo mundo junto terça que vem. E o melhor, estamos na penúltima reunião antes do recesso. Cadê a festa para vocês? A gente tem certeza. O professor José disse que vai para o Nordeste viajar. Vai lá para a praia no Nordeste, professor José, né? Na verdade, professor, eu morava lá em São Luís do Maranhão. Fiquei 15 anos lá. A vontade é ir para lá mesmo. Saiu do calor para passar por 2 graus aí em Palmas, prof. Meu Deus. Foi. Coragem, coragem. O professor Matheus vai viajar, todo mundo vai descansar nesse feriado. Eu vou puxar mudança. Então, cada um com a sua sigla. Professora Cindy, seja bem-vinda. Uma boa noite. Boa noite. Acho que estamos quase todos aqui. Bastante frio hoje, né, pessoal? Então vamos
Vamos entender um pouquinho também. E o nosso acolhimento de hoje, lembra a nossa primeira reunião de acolhimento, a gente tinha lá, né, uma opção, você tirar a favor a gente gostava mais de pet ou de planta? Então, hoje é um videozinho para aquecer o coração de quem gosta de pet. Eu já não sou tão ligado se é gato, porque eu tenho alergia pelo de gato, né? Mas vocês que amam gato, vão se, né, sentir em casa com esse videozinho de hoje. Bom, só me deem um joinha para ver se sai o som, por favor. Não vai aumentar. Starting remote control. Going back to the dock. Shut down the system. Ótimo, pessoal, né? Então, o que vocês trazem nesse nosso acolhimento de hoje, né? Eu já pensei assim, né? Eu não tenho gato aqui em casa, mas eu tenho uma menininha de 2 anos de idade. Certeza que ela ia sentar em cima do robozinho pro robozinho carregar ela. Ela já faz isso com os carrinhos de controle remoto do irmão dela, imagina com um robozinho desse. Quem tem gato em casa, quem é do time pet aí? Eles são assim terríveis mesmo? Porque, olha, eu não tenho gato, eu sou alérgico, minha filha é alérgica a gato, então a gente passa longe dos bichinhos. Eu fui José Cláudio Anitta, esses gatos são assim mesmo? Eu tenho 2 gatos aqui em casa, o casal. São terríveis. Dizem que gato é igual criança pequenininha, né? Tudo curioso, tudo, né? Querem mexer em tudo, tudo que anda eles querem mexer. Então, assim como os gatinhos eles são curiosos, atentos, né? Então todo momento tá ali observando ao redor e o robô, como a gente consegue deixar nosso robô um pouco mais inteligente, né? Você percebeu ali que no robô, né? No robô ali do videozinho, o dono, né? Acho que assim, o dono deve ter um dinheirinho, né? Porque ele foi lá, ativou o robô só para poder ficar filmando os gatinhos. Parece nós, né? Os pai babão, que vai lá ver a criança bagunçando, vai lá filmar, né? Para poder ver certinho, poder ter um retrato dela bagunçando depois. Depois não sabe o que passa, né? E olha, é cada coisa. Mas
Aqui os nossos robôs, né, eles estão sendo mudados, sendo tornados mais inteligentes. Como que a gente consegue deixar o nosso robô na programação mais inteligente? E aí, para isso, pessoal, eu peço que vocês abram o Start Lab de vocês, tá bom? Vou compartilhar um link aqui no chat para vocês, tá? Igual eu fiz na reunião passada. Já lembrando que o Start Lab está com aquele pequeno bug, né? Então a gente está tentando se organizar com ele assim mesmo. E também eu vou mandar para vocês um link do Scratch, que eu estou fazendo também tanto no Scratch quanto no Start Lab ao mesmo tempo para auxiliar vocês. Assim que abrirem o Start Lab, me deem um joinha, por favor. O Proficiência já foi, ótimo. Vou fazer também. Pessoal, enquanto vocês vão abrindo, né, eu vou passar já as informações para vocês antes que eu esqueça. É que eu marquei aqui no post-it, então eu tenho que lembrar. Pessoal, nós temos, né, estamos a poucas reuniões, nossa reunião de apresentação das implementações, tá? Dos relatos de implementação de vocês. E o que acontece? Nós estamos na penúltima reunião antes do recesso. O que vai acontecer? Vai passar o recesso escolar, certinho, beleza. Quando a gente volta do recesso, a gente sabe que tem prova Paraná, tem as provas internas do colégio, tem, né, aquelas provas Paraná online do 8º e do 9º ano, que, querendo ou não, utilizam um laboratório que a gente vai ocupar para fazer a implementação. Então, assim, vai ficar bem puxado para a gente fazer todo o relato de implementação após o recesso. Então, qual que é, assim, uma dica para vocês? Já escolha uma turma certinho, já se programem para fazer esse relato de implementação antes, tá? Professor, eu tenho que montar um projetinho completo com os meus alunos? O começo, meio e fim lá do robô aspirador? Não, tá? Eu vou pegar, eu tenho na semana 2 aulas com o 7º ano. Vou fazer, então, um relato de implementação dessas 2 aulas. Tá? Eu vou pegar as 2 aulas com a turma, vou fazer certinho o relato de implementação com eles, vou planejar, vou tirar as fotos para evidência, vou fazer tudo certinho ali, conforme pedindo no relato de implementação, e vou fazer só das 2 aulas, tá bom? Professor, eu não tenho 7º ano, o que eu faço? Se for do 8º e 9º ano, qual que é a minha dica? Trabalha um robô aspirador com eles também. Eu tenho certeza, meu 9º ano é assim. Eles fazem toda a plataforma em 2 ou 3 semanas. Para depois daqui ficar jogando joguinhos, outras coisas. Então, o que eu faço? Eu pego atividades a mais e dou como avaliação para eles. Então, peguem um robô aspirador, botem no projetor, no Educatron, e dê como avaliação para eles. Porque que eles construam o robô, né? Eu faço isso até com o 1º ano, pessoal do ensino médio. Tá? E dá certo, eles amam fazer isso. E com o 6º ano, talvez pegue uma atividade deles mesmos ali, né? Algo um pouco mais simples, para você conseguir implementar. Tá bom? Então, pessoal, se preparem o quanto antes para a implementação. Ele está chegando, a gente está, né, na reunião 6, faltam apenas mais, né, 4 reuniões e temos um recesso para a gente poder descansar. Não quero ninguém no meio do recesso preocupado com a implementação. Tá? Descansa, vai no cinema, vai viajar, vai, né, aproveitar o recesso, porque não, ele é bem puxadinho para nós, né, ele é bem curto. Quando a gente volta, tem toda aquela carga da escola de novo. Bom? Pessoal, todos conseguiram entrar no Start Lab? Quem quiser, pode remixar aquele meu Scratch para mim, tá? Pode remixar ele sem pena. Eu faço isso para as turmas mesmo. Beleza, então a nossa reunião passada, nós, né, deixamos o nosso robô assim. Esse aqui é o meu do Scratch, tá? Não é meu robô roqueiro mais, deixa eu tirar o robô roqueiro. Mas, ó, nosso robô terminou a reunião ali, até lá embaixo, bonitinho, fazendo zigue-zague. Beleza, então nós fizemos a última reunião. A gente criou o bloco zigue-zague, né, que a gente não tinha. Nós editamos e modificamos o bloco anda para colocar a condição passos, para a gente possa definir o número de passos que ele vai andar. Nós criamos o bloco defina zigue-zague.
E nós colocamos, então, né, no nosso bloco principal, o comando zigue-zague para que ele ative esse bloco. Beleza. Então, até aqui, todo mundo chegou, né? Tem alguém que não chegou até essa parte? Alguém não conseguiu chegar até aqui? Todo mundo chegou então, né? Beleza. Então, é o seguinte. Hoje, nosso objetivo é fazer o quê? Colocar um outro objeto, né? Porque na nossa casa tem lá sofá, cadeira, mesa, né? Etc. Em que o nosso robô vai ter que, né, identificar aquele objeto e desviar dele. E para isso, a gente vai adicionar então o robô, desculpa, o nosso objeto, né? O nosso Sprite sofá. Tá bom? No Splat, pessoal, não tem o sofá, tá? Mas eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou adicionar um ator aqui no meu Splat rapidinho. E aí eu volto para vocês poderem remixar ele de novo. Deixa eu só trazer ele para o meu Splat aqui. Beleza. Ó, eu vou recompartilhar o link do meu Scratch com vocês. Aí vocês podem, se quiserem, podem remixar isso aqui, que vai ter o sofá certinho. Aí, bom. Tá aqui, ó, já com o sofá para vocês poderem utilizar. No meu Start Lab, como que eu vou achar o sofá, professor? Deixa eu só puxar aqui para vocês poderem ver bonitinho como que fica. Estou aqui no meu Start Lab. Estou com o meu código, né, base pronto. Meu código principal. O meu bloco defina zigue-zague. E o meu bloco defina anda passos. Para mim adicionar um ator, eu venho aqui embaixo, no meu gatinho, aqui no canto inferior direito, clico nele e vou pesquisar pelo sofá. Só que aqui no nosso Start Lab ele está em inglês, tá bom? Então, ó, vou pesquisar aqui por ele. Approach. Eu acho que é assim que fala, não sei, desculpa se falando errado. E tá aqui o meu sofá. O meu vem até virado. Deixa eu mudar ele para apontar para a direção correta. Aí. Tá aqui o sofá, pessoal. Quem conseguiu colocar o sofá, dá um joinha, por favor. Ótimo. Quem não conseguiu, eu vou refazer o passo a passo, tá? Para vocês poderem ver. Ó, paguei o sofá daqui. Vou vir no canto inferior direito. E vou pesquisar pelo sofá. Achei ele. Só clicar que ele vai vir para minha tela. E aí eu tenho que, né, alterar o tamanho do sofá. Ele está muito grande. Eu posso alterar de duas formas o tamanho de um sprite, pessoal. Eu posso modificar tanto aqui, ó. Deixa eu só. Vou ter que interromper e voltar a minha apresentação. Olha. Posso vir tanto aqui em tamanho, modificar direto aqui, ou eu posso criar todo um bloco para definir o tamanho do meu sofá. Como é 7º ano, eu vou criar o bloco de programação todo com eles, tá? Então, ó, aqui no meu sofá, estou com ele selecionado. Eu vou eventos, bandeirinha verde, movimento, aparência, definir tamanho.
Meu mouse agora resolveu não puxar mais. Ah, aí. Pra mim ficou legal com 80%, pessoal, tá bom? Dei bandeirinha verde. Aí, deixa eu só desativar meu outro robô. Aí, ó. Mas o que acontece? O meu robô, ele vai passar por baixo do sofá. E eu não quero que ele faça isso. Eu quero que quando chegar no sofá, né, ele vá para outro local. Então, o que o robô faz ao encontrar um objeto? Alguém que tem esse robô aspirador em casa? Quem tem, dá um joinha, por favor. Vocês estão tudo igual eu, né? Louco para comprar um robô desse para casa, né? Então tá, pessoal. O robô aspirador, lá pelo nosso videozinho do gatinho, né? A gente vê que quando ele encontra algum objeto, ele, né, volta para trás. Ele não continua investindo contra o objeto. Então, como que a gente vai programar, né, para esse robô desviar do objeto? O que a gente tem que fazer, pessoal? Qual código a gente vai utilizar nisso? Tem que colocar um sensor nele, né? Utilizar os blocos de sensor para a hora que encontrar o objeto, ele retorna para trás. Ótimo, prof. Isso mesmo, um sensor, né? Vamos lá, ó. Então, criando a lógica para desviar do objeto, o que devemos programar para o robô perceber que encostou em algo? Pessoal, para ele sentir que encostou em algo, ele é o sensor. Tá? Então, ó, assim como os robôs reais usam sensores para detectar o ambiente, podemos usar o bloco de sensores para programar essas ações do nosso projeto. Tá? Já mostro para vocês como que vai lá. E vamos utilizar o tocando em sofá. Pessoal, para quem está com o sétimo ano, que tem aquela aula que fica na sala de aula mesmo, que é legal. Monta um slide parecido com esse, ó, e leva para a sala de aula, para que eles copiem o conteúdo no caderno. Ah, eles vão entender então que o sensor é um bloco, né, para que quando o meu robô tocar em algo, né, ele faça uma outra função. Então, né, aquele escopinho que é o sensor, qual a função do sensor aqui no nosso projetinho. Beleza. Mas como o sensor sabe que o robô encostou em algo? E aí? Para ele saber que encostou em algo, nós temos que ter uma condição, uma estrutura condicional. Então, essa estrutura é responsável por verificar se algo acontecendo, se algo está acontecendo, são chamadas de se então ou se então, se não, que estão lá no nosso bloco, né, sem controle. Né, o nosso se então, o se então, se não, é a condicional. Se o robô tocar, aí ele vai falar para o sensor, ó, tocou. Aí o sensor vai dar, né, os outros comandos. Beleza? Então, o que nós vamos criar agora? Colocar a condição se então, com o sensor tocando em sofá. Se o nosso robô tocar no sofá, o que ele faz? Ele vai voltar, vai girar 180 graus para a direita, né? Vai virar para trás. Bom, vamos construir então todo mundo junto lá no nosso Start Lab. Beleza? Voltei para o Start Lab. Vou vir aqui em controle
para pegar a minha condição. A condição é o se então. E aí, o que eu quero? Se o meu robô estiver tocando onde? No sofá. Vou vir em sensor, tocando em ponteiro do mouse e vou alterar para couch, que é o sofá. Se vocês quiserem, pessoal, tá? Fica bem legal de fazer também. Alterar o nome do ator, tá? Ó. Vi aqui. Deixa eu selecionar o sofá. Selecionar o sofá e vim aqui trocar o nome de vez de couch para sofá. Bom? Fica mais fácil para os alunos de vocês. Vou fazer isso aqui agora. Ó, alterei o nome. Quando eu altero o nome aqui, lá no meu sensor também muda o nome, ó. Então, eu coloquei aqui. Se tocando em sofá, eu vou em movimento, gire 15 graus. Mas eu vou querer que gire 180. Beleza? Vou testar com a bandeirinha verde. Quem conseguiu, dá um joinha, por favor. O Fidimas conseguiu, ótimo. O João também. Alguém precisa de ajuda, pessoal? Prof, você tá fazendo no Scratch porque o Start Lab tá bugado, é isso? Mas esse aqui meu agora é no Start Lab, tá? Mas eu tô com os dois Achei que abertos ali. igual, mas não deu, não. Você tá no Start Lab? Tô. Prof, só vê, ó, se aqui no teu mostrar tá certinho. Tá normal. Estranho. Tá. Eu vou Então, tentando aqui. tá, prof, não, mas eu tenho uma outra solução também. A gente viu também junto com os outros professores que acabou acontecendo bastante isso, pessoal, tá? O Start Lab ele tá dando alguns bugs às vezes e acaba dando uma dificuldade para nós. O que eu posso fazer, prof. Cíntia? Ao invés de utilizar o sensor tocando em sofá, eu posso utilizar o sensor tocando na cor. Tá, ó. Esse aqui ele vai identificar, tá bom? Deixa eu tentar trocar aqui. Pessoal, meu mouse está bem ruim, acho que eu derrubei ele no chão agora à tarde. E ele tá dando duplo clique. Ó, botei a cor. Vou pegar o conta-gotas que tem aqui embaixo e vou achar a cor do meu sofá. Fiz isso, da bandeirinha verde. É para dar certo, vamos ver. Fiz isso hoje à tarde, deu errado uma vez, depois deu certo. Ó. Ele achou a cor, ele retornou. Só que o que acontece, prof. Cíntia? O nosso sofá ele tem vários tons de verde, acho que é um verde isso, tá, pessoal? Diferentes. Então, como que eu vou organizar para poder ver, para que ele veja essas cores aqui? Eu posso vir em operadores e pegar o ou. Deixa eu pegar. Aqui, ó. E aí eu coloco, se ele tocar nessa cor ou
pegar aqui, tô tocando de novo. No outro tom de verde, esse mais escuro aqui, ele desvia. Mas, para ficar só, pessoal, a gente vai ter que colocar isso 3 vezes, tá? Porque são 3 tons de verde diferentes. Tem este aqui, o de cima, e tem esse outro de baixo aqui. Mas é uma solução que vai dar certo, tá bom? Se pro seu funcionou tocando em sofá, tá ótimo. Se não der certo, coloca o cor. Tá bom? Se não der nenhum dos dois, aí desiste. Prof, eu acho que não, o cor vai dar certo, tá? Tranquilo, porque o cor, qualquer objeto com essa cor, ele vai voltar. Tá? Se eu colocar um outro quadradinho qualquer aqui com uma cor verde no mesmo tom, ele volta. Então, o cor ele vai dar certo. É só um código um pouco mais difícil, né? Porque eu tenho que, ó, puxar aqui ele, aí vou ter que pegar mais um ou aqui. Aí é quase um código de 8º ano, né? Que é aquele código que são bem maiores. Mas ele dá. Então, meu Deus, hoje o meu mouse ele tava ótimo até iniciar a reunião. Iniciei a reunião e ele resolveu me trollar. Aí, ó, coloquei os 3 tons de verde do sofá. E agora não importa, onde ele tocar no sofá, ele vai voltar. Ó, tá bom? Então, pessoal, salvem esse código da cor também aqui para vocês, porque pode acontecer no dos alunos de vocês. Vocês têm a opção de utilizar o Scratch, né? Os alunos, querendo ou não, eles vão utilizar direto o Start Lab, que é mais fácil. Então, o código lá no Alura é este, mas, se não der certo, coloca esse operador aqui embaixo, tá bom? Professor José, pode falar? Professor, nessa situação que você colocou ali das cores, é porque não aparece a opção ali do sofá, é isso? Prof, na verdade não é isso. É um bug do Start Lab, na verdade, né? Ele está sendo Aham. corrigido, mas ainda não corrigiram. Que às vezes esse sensor aqui ele não funciona. Ou ele não aparece, é isso? Parece que o sensor ele não acha o sofá, tá bom? Eu Entendi. testei hoje fazendo o quê? Vindo aqui, ó. Tanto Ah, o ator quanto o sofá. ele Aí deu some, né? certo. Mas Uhum. tem que testar, pessoal. Tá bom? Porque às Se não der. vezes acontecia algumas coisas assim com meus alunos, eu mandava eles salvarem os projetos e mandava eles atualizarem o Start Lab. Ele voltava. Não sei, né? Tem. Também. Ou se não, o que eu faço também? Mando eles salvar e peço para que eles saiam até da conta deles. Sim, Pra sim. reiniciar toda a página, reiniciar tudo para daí do zero, às vezes dá Que às, certo. que às vezes não aparecia todos os sensores, os códigos ali, né? Aí eu mandava ele atualizar, ele abria e aparecia novamente. É uma opção, né? Não sei. É uma opção boa, tá? Mas é igual eu falei, pessoal, o SatNab está passando por mudanças, tá bom? Ele é bem novo, então, em comparação ao Scratch. Se quiserem, professor, não deu certo, minha turma é muito grande, tem mais de 35 alunos ali, quase. O que eu faço? Venham aqui em arquivo, baixar para o seu computador e subam isso aqui lá para o Scratch, tá bom? Aí no Scratch vocês conseguem continuar editando. Ó, aqui no Scratch, estou com o meu projeto no Scratch, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz no Start Lab aqui no Scratch. Controle. Se meu mouse deixar, né? Vamos lá. Sim, então. Sensor.
plano do sofá. Mova para 180 graus. Vamos testar. Deu certo. Beleza. Conseguiram, pessoal? Que você dar um joinha de novo, por favor? Se tiver Olha, alguém. o meu no Start Lab não deu nenhum dos dois, mas eu fiz no Scratch e deu. Do mesmo jeitinho. Nem a cor, prof? Nem a cor. Quer compartilhar comigo o teu código, por Nossa. favor? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, vou manter minha tela aqui, tá? Ela vai só diminuir para o cantinho. Vocês podem aumentar, caso precise. Hum, eu fiz o teste aqui com os dois. Sofá e tentei com esse também. Ó. Tá vendo aí? Tô. Não deu. Vou colocar aqui, ó. Prof, vai em fantasia, por favor. Dá um Ctrl A e vê se ele está bem centralizado. Isso aí foi um erro que deu hoje com a outra turma minha. Tenho dois aqui. O que será? É que são duas fantasias do mesmo ator. Uhum. Tá? Dá um Ctrl A nele, por favor. E vê se ele está bem centralizadinho no meio da tela. Não, mas ela tá enorme, né? Vai nesse menos aqui embaixo, prof. Tem um menos aí, não tem? Isso. Aí, ó, centraliza ele bem no meio da tela, certinho. Aí, vai ter tipo um alvo aí. Isso. Dentro da bandeirinha verde, vamos ver se vai. Não, passou. Ele não identificou do sofá mesmo. A prof utilizou o conta-gotas ali da cor? Uhum. Aqui tem. Mas é aqui, ó. Mas enfim. A gente sabe que é erro ali, né? Eu fiz no Scratch e deu certo. Beleza, prof. Tenta qualquer coisa salvar né, recarregar a página, talvez volte. Deixa eu voltar para minha tela aqui. Beleza. Pessoal, igual eu falei, vai acontecer às vezes dar um BO, a gente vai ter que tentar se organizar. Bom, é normal. No Scratch também dá vários erros, às vezes. Acontecia muito com o meu, do aluno largar, ele tirar o repeat, assim, às vezes, botar um sempre e fechar a página fechar toda sozinho. Fazia muitas vezes e a página toda fechava sozinho. Bom? Beleza, pessoal. Então a gente já fez o nosso robô identificar o sofá. E agora, nós estamos vendo aqui que, querendo ou não, o nosso robô ele não está realizando uma limpeza bem feita, né? Em um robô aspirador. Se largar esses cantinhos aqui sem limpar, né? A esposa briga, a mãe briga, né? Fica difícil. Então temos que passar por esse espaço que está em branco ali. Então, como que a gente consegue, né, melhorar isso? Como a gente consegue tornar melhor a limpeza do nosso robô? E aí é o desafio de vocês, tá bom? Vou separar vocês em equipes na sala temática e vocês vão tentar, tá? Fazer o robô limpar o máximo que ele pode da tela. Então, o que ele tem que fazer? Passar o máximo que ele pode, né, em toda a tela certinho. Sem deixar esse espaço de volta aqui, ó. Bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tem que deixar os espaços que tá deixando aqui, ó. Aqui, pula, ele deixa espaço aqui, deixa espaço aqui. O objetivo é que ele preencha toda a tela. Bom? Vou separar vocês aqui em equipes. Deixa eu passar nas temáticas. Na sala principal,
Prof. Matheus, Prof. José, e Prof. Ali, ó, tirei alguém daqui. Prof. Matheus, Prof. José e Prof. Camila. Sala 1, Prof. Éder, Rudinei e Jean. Sala 2, Prof. Dimas, João e Inara. E sala 3, deixa eu jogar mais alguém para sala 3. Tá. Sala 1, Prof. Éder, Jean, Rudinei e Ingrid. E sala 2, Prof. Dimas, Inara, João e Kellen. Bom, pessoal? E a sala principal, professora Prof. José, Prof. Camila, Prof. Cíntia e Prof. Matheus. Tá? Ficou 4 certinho em cada uma das salas. Pessoal, eu deixei a tarde 25 minutos e deu pouco tempo. Então, eu vou deixar 30 minutos. Se caso terminarem antes, eu encerro daí as salas temáticas, tá bom? Vou iniciar aqui. Beleza, pessoal, só aceitar, tá bom? Vamos ver aqui, estão saindo para salas. Prof. Cíntia, professor José, Matheus e professora Camila. A sala principal é de vocês, tá? Podem tomar conta aqui, vou interromper meu compartilhamento. Agora é com vocês. Eu vou ir nas outras salas temáticas, daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá bom?
Gente, o que vocês estão tentando fazer? Porque aqui eu não consegui, não. Nem ideia. Eu tô pensando ainda. Até agora não contei nenhuma solução. Eu fiz uns testes aqui e nenhum deu certo. Eu também estou testando aqui, até chamei meu filho que está no 9º ano, mas vou tentar fazer aqui. Mas não deu certo também. Eu também não consegui ainda não. Será que se colocar ele pra andar aleatório, mas daí ainda vai ficar parte em branco, né?
Pessoal, tudo bem? Estão conseguindo? Não. Se for demora, então ela estava ajudando uma outra turma. Pensa assim, pessoal, nosso robô atualmente, ele anda apenas em uma direção. Por que não mudar a direção dele para uma outra forma? Ele anda apenas da forma horizontal, né? Por que não jogar ele para vertical? O professor Matheus acho que já entendeu. Vem compartilhar na tela principal aí, né? Para vocês poderem ir fazendo juntos, tá? Qualquer coisinha eu tô aqui, tá?
Então, pessoal, tá dando certo aí? Tô tentando, professor, não tô conseguindo aqui não. Vamos ver. Deu mais ou menos certo aqui uma parte, mas agora eu buguei, não sei mais pra onde ir. Então, porque eu fiz um negócio, mas não ficou bom, não. Ficou. Ficou igual. Nossa senhora, é empírico o negócio aqui, hein? Tem que ir testando. Tem que testar e calcular também, né? É, É isso mesmo, tem que ir fazendo o teste e daí faz o movimento, ele volta e de repente dá tudo errado, eles têm que voltar. Tentem repetir o código, né? A parte que vocês fazem lá embaixo, por exemplo, se mandar um até agora, ele andar na forma horizontal. Aí manda repetir e fazer de forma, né? Voltando assim. E depois repete de novo lá embaixo, de uma outra forma. Podem criar novos blocos, né? Para andar para direita, abaixo, esquerda, acima. é, o prof. Juvenal, só uma dúvida aqui. Tipo assim, no código, né, nesse desafio aqui, vão sobrar espaços em branco, né? Não precisa necessariamente ter que preencher todos os espaços em branco, né? É só uma questão de otimização, né? Limpar o Isso. máximo possível, né? No mundo ideal seria que ele conseguisse limpar tudo, né? Aqueles cantinhos da casa quase impossíveis de limpar. Mas né, a gente sabe que nem os que a gente compra, né, faz tudo isso, então tá ótimo. Ele otimizando o movimento dele o máximo possível, tá ótimo. Ah, tá. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu fiz aqui. Vamos ver se vocês acham que ficou bom ou não. Posso compartilhar a tela? Deve, Vocês estão enxergando? Então, o que eu fiz aqui foi basicamente só copiar porque ó, quando o prof deu a ideia do horizonte do vertical, né, eu falei, vou repetir o movimento, né? Só que agora na vertical. Então, eu só defini um bloco de novo aqui, só que agora um zigue-zague na vertical e construir aqui as direções na vertical, né? Para fazer com que o robozinho percorra desta forma aqui, né? Primeiro ele anda na horizontal, fazendo zigue-zague. Aí ele encontra o sofá. E repete umas partes a mais aí.
Só que aí depois ele entra o código na horizontal, né? Quer dizer, na vertical, para terminar de fazer a passagem. Eu tentei fazer assim também, só que o meu não funcionou igual o seu, não. Deve ter feito algo errado. Aí ficou desse jeito, né? Aí fica assim, né? Ah, não sei se é muito satisfatório. Eu queria fazer de outro jeito, queria fazer pensando em utilizar algum sensor relacionado com o fundo branco, né, do cenário. Mas a hora que o prof falou do horizonte, do vertical, eu falei, desse jeito dá para fazer alguma coisa. Não sei se vocês estão enxergando o código. Ficou razoável? Eu gostei. Ficou bom, professor? Ficou bom? É isso aí mesmo. Tem Tá como ótimo. aumentar para nós ampliar o código ali para nós visualizar melhor um pouquinho a tela? Oi, prof? Tem como ampliar um pouquinho os códigos ali? Dá um zoomzinho? Isso, dá um zoom maior aí. Essa parte aqui, né, que eu alterei, né? Na Sim, realidade, eu só adicionei essa daqui a mais, né? Eu defini esse certo, bloco aqui e eu só faço um repeat aqui nessa daqui 7 vezes. entendi. Poderia ter colocado os dois juntos aqui, né? Mas eu queria que ele executasse primeiro esse daqui para depois executar esse outro bloco de loop aqui, né? Por isso que eu não coloquei esse Perfeito. daqui dentro. Aham. Não, tá ótimo. Ótimo, pessoal. Eu só vou ver se as outras equipes terminaram também. E aí eu já vou encerrar a sala temática, tá bom? Vou aguardar mais um minutinho, tem uma equipe ainda terminando. Pessoal, posso parar de apresentar aqui? Tranquilo? Por mim, Pode, sim. professor, por mim pode. Beleza.
Vamos lá, pessoal. Então, retornando na sala principal, todo mundo. Lembrando que quando a gente retorna para cá, as câmeras ficam fechadas. É necessário reabrir. Duas equipes, pelo que eu vi, conseguiram realizar o desafio. Deixa eu abrir o slide aqui de volta. E é isso aí, pessoal. Vamos voltando então, né? Parabéns a todos vocês. Vi que todo mundo está empenhado ali em construir certinho os robôs, né? E realmente mexer com o robô ali, com o nosso robô aspirador, ele é complexo. Mas eu vou ser bem sincero, os alunos do sétimo ano eles vão amar isso aí, tá? Eles amam esse conteúdo. Eles estão até mais empolgados com esse robô do que eu achei que eles iriam estar. E eu só mostrei para eles uma pequena parte lá na aula semana retrasada. Então, para a equipe aqui da sala principal, tá? Eu vou direcionar, pessoal, a cada equipe uma pergunta, tá bom? Aí vocês vão respondendo como equipe. Equipe da sala principal, professor Matheus, José, Cíntia, Camila. Qual foi o problema que vocês identificaram? E aí, qual foi a maior, assim, maior dificuldade? Vou deixar pro professor Matheus, foi ele que resolveu o problema. Então, eu achei, na minha visão, eu acho que a dificuldade foi tentar complicar uma coisa que não era, era só pensar um pouco melhor, né? Tava pensando em fazer uma coisa muito elaborada demais, para complicando demais um problema, né? E como que você resolveu, professor Matheus? Quer compartilhar conosco? Sim, sim, claro. Pô, Pode compartilhar, prof. Aí, pessoal, aqui tá o professor Matheus. Tá mutado, prof. todos estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Beleza, então. Então, aqui basicamente uma luz que o professor Juvenal deu, né? Quando ele entrou na nossa sala. Ele falou, por que vocês não observam que o robô ele pode também se movimentar na vertical, né? A princípio, né, o nosso código ele só tinha um movimento de zigue-zague na horizontal. Então, dessa forma, quando ele deu essa luz, eu falei, então vamos modificar o movimento. Vou agora ter um movimento na horizontal e também na vertical, né? Então, dessa forma, eu defini um outro bloco, né, que seria o zigue-zague aqui de vertical, e eu modifiquei aqui todas as trajetórias, deixando, né, fazendo, né, com que o robô ele fizesse um movimento vertical, né, um movimento de zigue-zague vertical. Eu vou rodar aqui o código aqui para vocês verem aqui como que ficou. Aí, basicamente, ele faz todo o movimento original, né, o movimento que a priori o código tinha. Mas aí depois que termina, né, essa parte desse movimento horizontal, ele entra nesse movimento vertical e vai preenchendo as lacunas que faltavam, né? Que, a primeiro momento, ficou um pouco satisfatório. Ótimo, Deu, professor Matheus. beleza. Pode parar aqui? Ficou ótimo, prof. Pode pagar sim, compartilhamento. Parabéns, tá? Beleza. Pessoal, então, ó, a gente viu que ele não preencheu totalmente a minha tela, mas era o objetivo, tá? Dele preencher o máximo possível. Bom, para a equipe do professor, vamos lá. Deixa eu lembrar agora as equipes, pessoal. Do professor, mandei o nome de vocês aqui.
do professor João. O que vocês mudaram no código, professor João? Eu mudei alguns parâmetros ali na hora que ele bate os 180 graus, aí ele volta para trás, eu acho que eu coloquei 170. Aí ele voltou, e daí também, quando ele chegasse no final lá da tela, eu coloquei o código para ele retornar, fazendo o mesmo zigue-zague, só que retornando de baixo para cima. Ótimo, tá? Então, E professor... aí, se Ótimo, quiser, eu professor. compartilho aqui. Pode compartilhar rapidamente, prof, tá? Deixa eu ver se- Olha aqui, ó, eu coloquei ele para repetir, né? Ele vai descer, e daí eu inverti os códigos para ele subir, aspirando. Daí eu vou dar o play aqui para mostrar para vocês. Ih, professor, agora bugou aqui, hein, ó. Não quer andar o Não robô? vai andar, não vai aparecer ele aqui, porque eu nem guardei ainda. Deixa eu Tá, ver prof. se... Tranquilo. Depois o professor, então, guarda e manda um link para nós aqui no chat, por favor. Aham. Beleza. Mas basicamente foi isso que eu fiz. Ele vai descer até o final e depois ele vai voltar e ele acabou passando em tudo, né? Ótimo, prof. Parabéns, tá? Essa é uma ideia diferente de como programar ali. E a equipe, então, né, por final, equipe, acho que o professor Dimas era de uma equipe diferente, professor Dimas, agora eu esqueci de lembrar. Esqueci o nome das equipes aqui de vocês. É uma equipe que não conseguiu voltar para a principal ainda. Pessoal, deu certo, no geral, para vocês? Então, uma pergunta geral. Deu certo para vocês? O que poderia melhorar ainda mais o projetinho de vocês aí? Eu vou dar uma ideia que eu peguei lá de um professor do Formadores, tá? Professor colega meu do Formadores. E o que a gente vê de legal, acho legal compartilhar com vocês também. Que é aqui, ó. Tá aqui o meu robô, bonitinho. Ele vem e adicionou um novo bloco chamado texto para fala. O que isso faz? Olá. Olá, olá, Deixa eu tentar puxar ele, né, porque meu mouse resolveu de novo bugar. olá, Vamos puxar. olá, Bandeira verde. Então, ele consegue colocar igual o robozinho mesmo, sabe? Ele vai falando olá, ali, sabe? olá. Durante os movimentos dele. Então, ó, coloquei ele iniciando, coloquei olá, aqui sempre, ó. Coloquei lá, objeto detectado. Então, ó, vou iniciar. iniciando, Pessoal, se você largar isso aqui na mão do sétimo, eles vão pirar. Porque eles vão colocar lá um monte de coisinha e vão te... objeto detectado, E volta. objeto detectado, E aí pode colocar no final, finalizando, voltando para a base, etc, tá, pessoal? Então a gente modificou, tornou um pouco mais real, né, um pouco mais próximo do que o nosso próprio robô, né, quem tem em casa ele é. Então, pessoal, a gente aprendeu a utilizar uma condição, né, a gente falou já um pouquinho no início da reunião, que é o se então, que é a mesma coisa do semáforo, tá? Se a luz estiver verde, os carros podem passar, se estiver vermelha, né, param. Tá? Uma condição que a gente pode utilizar com nossos alunos, falando na questão deles, né, de virem para a escola. Hoje eles têm aula de educação física. Se tem aula de educação física, eles vão trazer um uniforme diferente para poder jogar bola, poder, né, fazer a atividade física deles. Se tem aula de história, vão trazer material para aula de história. Se tem aula de artes, vão trazer material para aula de artes. Eles não vêm com todo o material todos os dias, né? Eles vêm com material dependendo da condição, né, da condição daquela aula específica. E também uma outra ideia de condicional para os estudantes por exemplo, o guarda-chuva.
Né? A gente já teve que correr para cobrir alguma coisa de guarda-chuva, né? Principalmente aqui na minha região. Pessoal do céu, olha, lavar a roupa aqui na minha região tá impossível. Porque se volta no varal, tem sol, vira 2 segundos, começa a chover. Então, qual que é a condição nossa aqui? Se a gente decide definir, né, a chuva como uma condição, quando começa a chover, eu vou lá e recolho a roupa do varal, vou lá e abro o guarda-chuva, né? Então, se estiver chovendo, eu vou recolher a roupa do varal, vou abrir o guarda-chuva. Se estiver frio, vou colocar uma roupinha mais quente. Tudo isso, pessoal, é condicional, tá? É uma forma mais fácil de trabalhar com nossos estudantes, tá bom? E ainda nosso, né, pinguinzinho protegendo da chuva. E agora, pessoal, então, hora de registrar, tá bom? 10 minutinhos para que a gente vá lá no nosso portfólio e registre, tá? Lembrando, pessoal, semana que vem é a data de entrega do portfólio. Então, temos apenas essa reunião de hoje, a reunião do dia 1, para completar o portfólio, tá bom? Nós vamos completar hoje. Deixa eu vir aqui em atividades. Ó, nós vamos completar hoje juntos as páginas 12 e 13, tá bom? Ó, a gente completou semana passada essas aqui. E hoje é a 12 e 13. Então, cada um vai lá para o seu portfólio rapidinho, fazendo ele. Quem for terminar vai dando joinha, por favor. Pode ser o print ou o link, é isso, né? Isso, prof.
Enquanto vão terminando, eu vou continuando aqui, tá, pessoal? E a nossa síntese de hoje. Prof. Camila, consegue ler para nós a síntese? Meu microfone está bem ruim, não sei se dá para ouvir, professor. Dá para ouvir sim, prof. Tem pena. Hoje exploramos como usar sensores e blocos condicionais para tornar o robô mais eficiente. Percebemos que apenas desviar não basta, é preciso ajustar o trajeto para limpar toda a área. A programação, assim como na vida real, envolve testar, errar e melhorar. Que tal levar esse desafio para a sala de aula? Então, pessoal, né, a gente trabalhou hoje bastante com condicional, né, trabalhamos com uma forma de programar diferente que a gente vinha trabalhando até hoje. Né? Então, a gente levar isso para a sala de aula para os alunos no 7º ano, talvez né, nessa parte de criar algo novo ali, de preencher toda a tela, vai acabar sendo um pouquinho, né, um pouco complexo para eles. Mas permitam a criatividade deles, tá bom? Se eles quiserem fazer um código enorme ali, depois a gente vai lá com o tempo, vai tirando ali, vai criando os blocos, vai auxiliando eles. Mas deixem com que eles criem, bom? E assim, compartilhem, tá? Peçam para que eles coloquem um link certinho no CertLab, tá? Qualquer coisinha que tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem durante a semana, tá? Eu estou aqui para auxiliar vocês. E talvez, por que não levar esse conteúdo aqui, esse robô aspirador, para o 9º e para o 8º? Né? A gente percebeu que hoje ainda é bem complexo. E o 9º e o 8º ano, eles vão conseguir, de certa forma, também trabalhar com ele. Pessoal, então, na nossa agendinha, né? Relembrando, então, que dia 10, tá? Tá chegando. É o recesso escolar, né? Vamos aproveitar um pouquinho, descansar. Pessoal que vai viajar, prof. Cíntia vai viajar para o Nordeste, prof. João também, prof. José também, prof. Matheus, todo mundo viajar, né? Aproveitar esse recesso. E no dia 28 de 7, a gente tem ação para estudante, tá bom? E agora vamos para o nosso formulário de frequência, tá bom, pessoal? Deixa eu copiar um link para vocês. Tá aqui no chat. Se tiver alguém repondo, acho que tem gente repondo a reunião hoje, coloque a turma, tá? Que vocês estão repondo. E, pessoal, se tiver já preenchido, tá? Às vezes acontece isso, ele já tá meio que preenchido. Você só vai lá e recarrega a página dele e volta certinho. Bom? Profe, Oi? eu tô repondo, a minha turma é TIA, né? Isso. Vai ter da tarde, isso. Obrigado. Pessoal, quem terminar vai dando joinha, por favor. O professor José já deu joinha. Beleza, pessoal, então vamos tirar nosso print da reunião de hoje. Peço que todos que puderem abrir as câmeras, abram as câmeras. E o pessoal que caiu durante o meio da reunião, mas tudo bem. Abram um sorriso,
falta pouco pro recesso, tá? E vamos combinar algo hoje, tá? Quando eu falar 1, 2, 3, escolha um emote aqui do nosso Meet, tá, né? Colocarem aí como vocês estão hoje, tá bom? 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal. Então, 20h40 em ponto. Pessoal, nossa reunião acaba por aqui. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Tomem um chazinho, um café, se esquentem. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Tchau.